Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Chegamos ao verso 10 do capítulo 1, ok? E o verso 10 está dentro de uma introdução, ok? A primeira visão. Então, João ele descreve ali a sua situação antes da visão. Ele descreve a sua situação ali na ilha de Patmos, ok? Vamos lá, na nova versão transformadora. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. Então esse é o verso, esse é o texto. Vamos destacar alguns pontos e vamos relembrar o verso 9, que diz assim: Eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então é uma descrição, uma narrativa da situação dele ali, certo? Por exemplo, o lugar onde ele estava, ele descreve o lugar, ele descreve o motivo, ele descreve também o que aconteceu para que ele tivesse a visão e quando foi, no dia do Senhor. Então é uma narrativa simples, uma descrição simples da sua situação ali na ilha de Patmos, momentos que antecedeu a primeira visão que ele vai descrever. Certo? Agora, pensando aí nessa frase dia do Senhor, existe um debate em cima disso, porque no grego, João ele usou uma expressão que ele não usa mais dentro do Apocalipse e nem em toda a Bíblia nós não encontramos essa expressão grega Kyriake Remera, só aparece aqui dentro do livro do Apocalipse nesse verso 10. Certo? Então, isso faz com que alguns comentaristas eles começam a estudar, a avaliar que dia seria esse, porque a expressão é uma expressão nova. O que seria o Kyriake Remera? Então, tem pessoas que têm um posicionamento como sendo o dia do Senhor, um dia literal, e outros com um posicionamento que esse dia seria um dia simbólico, certo? Para aqueles que estão dentro do contexto de ser um dia literal, existem algumas interpretações. Alguns dizem que era o domingo de Páscoa, outros dizem que é o dia do imperador, de culto ao imperador, outros dizem que é o dia semanal, o primeiro dia da semana, o domingo, outros dizem que é o sétimo dia da semana, o sábado. E dentro do contexto de ser um dia simbólico, alguns acreditam que era o dia escatológico, ou seja, o dia da volta de Jesus, o dia do acerto de contas, que é descrito tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, qual dessas opções estaria correto? Nós trouxemos aqui duas perguntinhas, Duas perguntinhas para nós respondermos, para quem sabe a resposta possa nos dar luz a respeito de qual seria a interpretação correta. Primeira pergunta: qual teria respaldo bíblico? Qual dessas opções teria apoio na Bíblia, nas Escrituras? E a segunda pergunta: qual teria respaldo histórico na história? Ou seja, no tempo de João ou antes de João, qual dessas opções realmente era chamada, era considerada como sendo o dia do Senhor? Qual dessas opções era chamada no tempo de João, certo? Ou antes de João, chamado dia do Senhor? Então são duas perguntas. Por exemplo, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa teria respaldo bíblico para ser chamado dia do Senhor? Não teria. Nós não temos parte na Escritura que diz que o domingo de Páscoa é o dia do Senhor. E nem histórico. Por quê? Porque o domingo de Páscoa passou a ser chamado dia do Senhor, mas bem posterior a João, alguns colocam ali um século. O dia do imperador, também não temos apoio bíblico para isso. E histórico, nós teríamos apoio histórico para dizer que o dia do imperador era o dia do Senhor? Bem, o dia do imperador passou a ser chamado dia do Senhor. Só que no tempo de João, a expressão no grego era outra. Não era Kyriake Remera. No tempo de João, não era assim. Certo? Então, vamos desconsiderar também. O primeiro dia da semana era chamado dia do Senhor? Bem, no tempo de João, ou teríamos respaldo bíblico para isso? É uma boa pergunta. O domingo, o primeiro dia da semana. Bem, nós não temos apoio bíblico nas Escrituras para dizer que o dia do Senhor era o domingo, certo? As 8 vezes que aparece o primeiro dia da semana no Novo Testamento não apoia esse pensamento de ser o domingo o dia do Senhor. Até mesmo no Evangelho de João. Se nós avaliarmos o Evangelho de João, porque você sabe, existem comentaristas que dizem que o Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse. Então, se no Apocalipse João está dizendo que o domingo é o dia do Senhor, então é bem provável que no Evangelho também a gente encontre apoio para isso.
Mas, na verdade, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 1 e no verso 19, quando ele fala do dia da ressurreição, João usa a expressão primeiro dia, certo? O primeiro dia da semana. Então, ele não chama esse dia de dia do Senhor, ou ele não usou a expressão Kiriak Remera. Então, é primeiro dia, certo? O primeiro dia da semana. Já no mesmo Evangelho, nós encontramos João se referindo ao sábado, né? E não existe nada no capítulo 5, 7, 9 e no capítulo 19, algo que desabone o sábado como sendo o dia do Senhor. Isso falando só de Evangelho de João, sem contar os outros evangelhos, sem contar também, não é, as demais escrituras. Então, o domingo, ele não pode ser, ele não tem respaldo bíblico e nem histórico. O domingo passou a ser chamado dia do Senhor, mas também posterior, certo, a João, pelo menos um século, ou seja, no final do segundo século, houve essa expressão se referindo então ao domingo. Não temos respaldo bíblico e nem histórico, ok? Já o sábado, o sétimo dia da semana, teríamos respaldo bíblico? Sim. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos respaldo para dizer que o sábado é o dia do Senhor. Jesus é o Senhor, né, do sábado, ok? Temos apoio bíblico para isso. E histórico, porque o sábado era guardado como sendo o dia do Senhor, certo? No tempo de João. Então nós temos apoio bíblico e apoio histórico. Como também o dia escatológico do Senhor. O dia escatológico do Senhor, nós teríamos apoio bíblico como também apoio histórico. Ou seja, dentro da Bíblia, esse dia da volta de Cristo, o dia do acerto de contas, era chamado dia do Senhor. Inclusive no tempo de João. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, teria, portanto, respaldo bíblico e histórico. Então sobrou aí o sábado e o dia escatológico. Bem, o meu posicionamento é que João estava se referindo ao sábado, certo? O sétimo dia da semana, quando ele usou a expressão Kiriak Remera, uma expressão nova, ok? Esse é meu posicionamento. Mas existem comentaristas que eles unem essas duas últimas opções, certo? Eles dizem que quando João usou a expressão Kiriak Remera, ele estava fazendo ali uma dupla aplicação, que é muito comum em profecias e também é comum dentro do Apocalipse, certo? Uma expressão com dupla aplicação. Então, alguns argumentam que realmente João ele teve a visão no sétimo dia, no dia do Senhor, só que nessa visão que João teve, ele teve vislumbres do dia escatológico do Senhor, certo? Ele teve um encontro ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos então dar continuidade ao texto e me vi tomado pelo Espírito Santo, é uma expressão que aparece outras vezes, né, no livro do Apocalipse, é quando o Espírito Santo, acreditamos, o Espírito Santo ele assume o controle dos sentidos da pessoa, do profeta, é um êxtase profético, e também representa aqui que João estava dizendo que a sua visão não era fruto de especulação pessoal, especulação humana, ou seja, realmente ele foi tomado pelo Espírito Santo para então ele ter a visão que ele vai descrever posteriormente. Então, de repente, ouvi. É comum dentro do Apocalipse, né? João primeiro ouvir para depois ele ver. Você pode ver isso no verso 12, certo? Ele diz, atrás de mim, uma forte voz. Essa voz é atribuída a Jesus, certo? No verso 11, no verso 19 e no capítulo 4, verso 1. Então, atribui-se como sendo a voz do próprio Jesus, como de trombeta. Não é um toque de trombeta, ou seja, ele não ouviu uma trombeta, mas uma voz como um toque de trombeta. E trombeta, dentro do Apocalipse, como também nas demais escrituras, nós iremos encontrar que existe uma relação da trombeta com guerras, existe uma relação da trombeta, né, com a chegada à presença do rei, e existe também uma relação na Bíblia de trombeta com adoração. Então isso tem tudo a ver com o livro do Apocalipse. Veja só esse texto de Ellen White. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Patmos como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Então, que Deus te abençoe e que possamos estar juntos no próximo estudo, no próximo vídeo, que é o verso 11 do capítulo 1. Que Deus te abençoe.